De todas as armas alemãs da Segunda Guerra Mundial, talvez nenhuma fosse mais temida pelos aliados do que o temido 88. O 88 foi uma peça de artilharia antiaérea extremamente precisa, também usada de forma eficaz como artilharia terrestre e arma antitanque das mais eficientes da guerra. Tão eficaz que foi essencialmente adaptado a um chassi blindado para se tornar o poderoso tanque Tiger. O 88 foi produzido em massa em diferentes modelos, utilizado em todas as frentes e foi uma peça de tecnologia crucial em pontos de virada importantes na guerra. Hoje, em O Cara da História, vamos contar 3 histórias da perspectiva alemã que demonstram a eficácia do poderoso 88, histórias que merecem ser lembradas. Em maio de 1940, a Wehrmacht obteve um sucesso impressionante ao atacar os Países Baixos, derrotando boa parte das forças francesas nas batalhas de Sedan e Montgorny. Estava envolvida na Operação Sickle Cut, avançando para a costa do canal, visando dividir a frente aliada e isolar os exércitos britânico, francês e belga no norte. Na ponta do avanço alemão estava a 7ª Divisão Panzer, comandada por uma estrela em ascensão no exército alemão, o general Erwin Rommel. Em 21 de maio, a 7ª recebeu ordens de contornar Arras, na França, para capturar as travessias do rio Scarpe, evitando a guarnição britânica na cidade. Devido ao grande sucesso na campanha, Rommel optou pela velocidade. Seus panzers avançaram sem a proteção da infantaria, expondo o flanco. Simultaneamente, os aliados, liderados pelo Major-General Harold Franklin, planejaram um contra-ataque usando um grupo chamado Frank Force. A resposta dos aliados na época foi mal coordenada e há discordância sobre o objetivo do contra-ataque. Contudo, o objetivo inicial era bem restrito: reduzir a pressão sobre uma guarnição em Arras. O ataque incluiria um dos ataques mais concentrados por tanques da Força Expedicionária Britânica na batalha pela França. A força continha 58 tanques Mark I e 16 tanques Mark I. O tanque da infantaria Mark I era peculiar. Era pequeno, com uma tripulação de apenas 2 e armado apenas com uma metralhadora. O design havia sido apelidado de Matilda por Hugh Ellis, mestre-geral da artilharia, devido ao seu pequeno tamanho e forma e andar semelhantes aos de um pato. Apesar de seu pequeno tamanho, a Matilda tinha uma armadura espessa para um tanque em 1940, provando ser amplamente invulnerável ao canhão antitanque padrão de 37 mm PaK-36, usado pelo exército alemão naquele ano. Apesar da falta de um canhão pesado, era eficaz contra a infantaria e surpreendentemente eficiente contra canhões antitanque alemães e suas tripulações. Apesar de menor em número, o tanque de infantaria Mark II era um veículo muito mais robusto. 25 toneladas mais do que o dobro da massa do Mark de 11 toneladas. Era fortemente blindado e montava o canhão antitanque de 2 libras. Os aliados aparentavam operar com inteligência limitada e não há evidências de que conheciam a posição vulnerável da 7ª Divisão Panzer. Entretanto, segundo o historiador Karl-Heinz Frieser, no livro A Lenda da Blitzkrieg, 2013, sobre a campanha de 1940 no Oeste, o acaso fez com que o ataque de tanques britânicos, realizado sem reconhecimento prévio, atingisse no pior momento e local o flanco exposto das colunas de infantaria alemãs. O ataque atingiu entre as colunas de armadura e infantaria da 7ª Panzer, deixando essa infantaria vulnerável sem suporte em um flanco fraco. Além disso, a pesada armadura dos Matildas mostrou-se eficaz contra as armas antitanque alemãs. Um relatório pós-ação da 7ª afirmou que nossas armas antitanque não são eficazes, mesmo a curta distância, contra os tanques pesados ingleses. O inimigo simplesmente rompe a frente defensiva que eles formam. Os tanques britânicos destroem os canhões antitanque alemães, passando por cima deles, e as tripulações morrem em combate. Mas Rommel tinha uma arma capaz de derrotar a pesada armadura britânica, o flak de 8,8 cm 18. Os alemães inicialmente colocaram em campo um canhão antiaéreo de 8,8 cm, o flak, arma de defesa aérea, durante a Primeira Guerra Mundial.
Apesar de proibido de desenvolver novas armas após a guerra pelo Tratado de Versalhes, o fabricante Krupp contornou a restrição trabalhando através da empresa sueca Bofors, da qual era acionista majoritário. Eles inicialmente projetaram uma arma de 75 milímetros, mas aumentaram seu poder a pedido da Força Aérea Alemã. O Flak 18, com várias melhorias no Flak 36 e 37, era uma arma extraordinária. Apesar de posicionada em apenas 2 minutos e meio, tinha capacidade limitada de disparar de seu transporte de carruagem. Seu mecanismo de recuo hidropneumático permitia uma taxa de disparo excepcional de 15 a 20 tiros por minuto. Seu alcance, combinado a um computador de controle de fogo analógico, o tornou mortal contra aeronaves. Mas, ao contrário de muitos canhões antiaéreos, o 88 centímetros ou 88 podiam ser abaixados abaixo do horizontal, foi fornecido com munição perfurante de blindagem e antitanque de alta energia ou calor, permitindo que ele operasse tanto como uma arma antiaérea quanto antitanque. O 88 era muito temido. Segundo o historiador Paul Fussell, em seu livro de 1989, A Guerra Real, os aliados sabiam que o canhão alemão de 88 milímetros de trajetória plana era a maior arma única da guerra, exceto a bomba atômica. O Flak 18, 36, 37 testado na Guerra Civil Espanhola podia penetrar 84 milímetros de armadura a 2 quilômetros de distância. Em Ross, Rommel organizou uma segunda linha de defesa utilizando seus tanques 88. Quando os tanques britânicos da ofensiva entraram em terreno aberto, os canhões pesados começaram a disparar. Chrysler notou que eles perderam 2 dúzias de tanques em instantes. Os canhões de 8,8 centímetros foram cruciais em repelir este avanço. Sem um objetivo claro e sem perceber a possibilidade de um contracerco, Franklin recuou. Sua armadura foi atacada por bombardeiros alemães durante a retirada. Cerca de 50 dos 74 tanques usados no ataque foram destruídos. A Batalha de Arras chocou os alemães de tal forma que foi fundamental para a pausa estratégica alemã, permitindo que os aliados fortificassem as praias de Dunkirk e evacuassem a força expedicionária britânica no Milagre de Dunkirk, mas o potencial tinha sido muito maior. O 88 evitou um desastre para o exército alemão. O marechal de campo von Rudolstadt escreveria depois que um momento crítico na ofensiva ocorreu quando as forças brancas alcançaram o canal. Causado por um contra-ataque britânico ao sul de Arras, em direção a Cambrai em 21 de maio, por um curto período, temeu-se que nossas divisões blindadas fossem cortadas antes que as divisões de infantaria pudessem vir em seu apoio. Um ano depois, em 22 de junho de 1941, os alemães iniciaram a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, que se tornaria uma das maiores e mais destrutivas campanhas militares da história. Na vanguarda da invasão estava a 6ª Divisão Panzer, sob o comando do general Erhard Haus. A 6ª estava equipada principalmente com tanques leves, o Panzer 35T, feito na Tchecoslováquia. Apesar da blindagem leve e de montar apenas um canhão de 37 milímetros, o T-35 tinha a vantagem de ser leve, manobrável e rápido no terreno lamacento e difícil da frente oriental. Apesar das atualizações nas armas antitanque alemãs desde 1940, poucos pelotões antitanque do 6º Exército receberam o novo 5 centímetros PaK-38, com a maioria ainda usando o 37 milímetros PaK-36. Mas as divisões foram designadas para um batalhão antiaéreo, que incluía canhões de 88 milímetros. Haus, com sua divisão liderando o exército alemão, enfrentaria uma nova ameaça no leste. Behemoths para o massivo tanque superpesado soviético Clement Voroshilov, ou KV. O KV, nomeado em homenagem ao comissário de defesa soviético Clement Voroshilov, era tão pesado que, segundo o historiador David Glans, em seu livro de 1998, Quando os Titãs Colidiram, era invulnerável a quase qualquer arma alemã, exceto o Flak de 8,8 centímetros.
House escreveu que quando um batalhão de infantaria tentou impedir um avanço russo através de um rio, nem mesmo o fogo concentrado da artilharia e outras armas pesadas conseguiram parar os tanques de aço. Mesmo os tanques Panzer IV, os mais pesados da divisão, martelaram contra os gigantes de aço, mas em vão. Havia uma ameaça real à divisão, explicou House. À medida que ficava claro que nenhuma arma possuída pelo grupo era páreo para os monstros tanques russos, o perigo de um pânico geral tornou-se iminente. A única defesa parecia ser a artilharia pesada da divisão. Um canhão de campo de 100 milímetros poderia destruí-los a curta distância, assim como os projéteis de alta velocidade perfurantes de armadura. Do 88. Quando os soviéticos iniciaram uma ofensiva decisiva com seus tanques KV-1, foram recebidos pelo fogo dos 88. As armas de House, bem camufladas e posicionadas de maneira impressionante, rapidamente destruíram vários tanques soviéticos e paralisaram seu ataque. O 88 salvou novamente o exército alemão dos tanques aliados, mas House e sua 6ª Divisão Panzer ainda enfrentariam o KV-1 outras vezes. Poucos dias depois, House descobriu que sua única linha de suprimento estava bloqueada por um KV-1. As tentativas de contornar o monstro foram inúteis devido ao terreno, e um único tanque impedia o reabastecimento e bloqueava House de levar os feridos para a estação de ajuda. Uma tentativa de cercar o tanque e atacá-lo com canhões antitanque de 50 milímetros falhou, e várias armas foram desativadas pelo veículo. Mais tarde, os alemães veriam que até mesmo esses novos canhões antitanque deixavam apenas uma marca azul no massivo KV-1. Roose tentou trazer um 88, mas a tripulação foi avistada pelo tanque que atirou antes que a arma pudesse ser usada, destruindo-a. House ordenou que engenheiros se aproximassem do tanque à noite e o enchessem com explosivos antitanque. A explosão foi grande, mas deixou apenas uma leve amassadura, segundo descrições. O tanque permaneceu estacionado em sua única linha de suprimento. Por fim, Rouse ordenou que seus tanques leves distraíssem o inimigo. Suas armas eram ineficazes, mas mantinham a atenção da tripulação enquanto tentavam acertar os ágeis 35 Ts. Com a tripulação distraída, os alemães se posicionaram sorrateiramente atrás deles. 88. O 88 atingiu o KV-1 na traseira, mas não o derrubou. A torre girou para o 88 e a tripulação disparou 2 vezes, aproveitando a alta taxa de fogo da arma. O tanque parou, mas eles atiraram nele mais 4 vezes por precaução. Quando os alemães inspecionaram o tanque, descobriram que, dos 7 acertos na parte traseira do enorme veículo, somente 2 perfuraram a armadura. 5 apenas deixaram amassados. Então, de repente, a torre começou a se mover novamente. O 88 fez 2 buracos no tanque, mas a tripulação apenas ficou atordoada. Os alemães lançaram granadas em um buraco feito pelo 88, matando a tripulação. O poderoso 88 venceu o dia por pouco. Era 18 de junho de 1944 e o coronel Hans von Luck, comandante do regimento de granadeiros Panzer de 125, estava em uma posição difícil. Um intenso bombardeio de artilharia britânica devastou suas defesas durante a noite. Os aliados lançavam a Operação Goodwood, um ataque maciço para romper a cabeça de praia da Normandia, envolvendo 3 divisões blindadas britânicas, a maior batalha de tanques da história do exército britânico. Pela manhã, quando Van Loch foi avaliar a situação, encontrou tanques britânicos que já haviam rompido suas linhas. Ao passar por Cagney, ele encontrou 4 Flak 88s e uma equipe da Luftwaffe, responsável por defender a cidade de ataques aéreos, sem saber que força poderia usar para detê-los. Van Luck rapidamente os colocou em serviço. Quando o comandante da bateria recusou combater os tanques, alegando ser da Luftwaffe, Van Luck ameaçou atirar nele, dizendo que ele morreria ou ganharia uma medalha. Van Luck os posicionou em um pomar de maçãs próximo à vila. Era uma posição eficaz. Posteriormente, Von Luch descreveu a cena ao retornar. Os canhões de 8,8 centímetros disparavam incessantemente. Os tiros voavam pelo milharal como torpedos. Ao norte da vila, em vastos campos de milho,
havia no mínimo 40 tanques britânicos em chamas ou atingidos. Um major britânico, que se tornaria amigo de von Lusch após a guerra, disse: "Quando chegamos a cerca de 1.000 metros das aldeias nas colinas, fomos alvo de um fogo concentrado de 88. Em segundos, cerca de 15 dos nossos tanques estavam parados ou em chamas. No fim da tarde, eu só tinha poucos tanques inteiros. Tivemos que interromper o avanço e recuar. Apesar dos sucessos iniciais dos britânicos, os alemães contiveram o ataque. Embora as guerras não sejam decididas por uma única arma e o famoso 88 não tenha sido suficiente para evitar a derrota final do exército alemão, ele foi uma das armas excepcionais da guerra. Durante a guerra, um tanqueiro escreveu para a Chrysler Corporation, fabricante do seu tanque Sherman M4, dizendo que o canhão alemão 88mm atravessava os tanques americanos como papel. Mais de 21.000 canhões flak de 8,8 cm foram produzidos durante a guerra, e eles eram uma verdadeira ameaça para a arrogância do poder industrial americano. Paul Fussell escreveu sobre eles: "Francamente, os aliados não tinham nada tão bom, apesar de um deles se autodenominar a maior potência industrial do mundo." Espero que tenha gostado deste episódio de O Cara da História. Pequenos trechos de história esquecida entre 10 e 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Para perguntas, comentários ou sugestões de episódios futuros, utilize a seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga O Cara da História nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e veja nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever. Você